Nessa aula vamos aprender a calcular a área de trapézio. O trapézio se resume em três tipos: o retângulo, o isósceles e o escaleno. O retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus. O isósceles é aquele que tem esses dois lados iguais. E o escaleno é aquele que tem esses dois lados aqui diferentes. Para ambos aqui a fórmula é a mesma para você calcular a sua área. Qual é a fórmula? Vai ser a base menor mais a base maior vezes a altura dividido por quanto? Dividido por 2. Resta agora você saber quais são esses elementos ali no seu trapézio. A base menor é essa base de cima aqui, ó, que é paralela com a base maior, essa base aqui de baixo. E a altura é esse segmento que forma um ângulo de 90 graus. No segundo aqui a mesma coisa, ó, a base menor é esse segmento de cima, paralelo com o segmento de baixo, que é o segmento maior. Então a base menor é o 10 e a base maior é o 16. E a altura aqui vai ser o 8. E no nosso terceiro, a base menor é o 14 e a base maior é quanto? Vai ser o 20 e a nossa altura é o segmento que forma um ângulo de quanto? O ângulo de 90 graus. Então essa altura aqui, ó, em ambos vai formar um ângulo de 90 graus aqui, ó. Sempre a altura forma um ângulo de 90 graus. Vamos fazer aqui esses exemplos para você perceber como a fórmula funciona. Então, substituindo aqui, a nossa base menor do primeiro exemplo é o 12, mais a base maior ali, que é o 15, vezes a altura, que é o 10, sobre quanto? Sobre o 2 da fórmula. Então, a área vai ser igual. O 12 mais o 15 vai dar o 27, vezes a altura, que é o 10, sobre o 2. O 27 vezes o 10 vai dar o 270 sobre o 2. Então, isso quer dizer que a área vai ser quanto ali? Fazendo a divisão, vai dar 135 metros quadrados. No nosso segundo exemplo, substituindo ali, a base menor é o 10, a base maior é o 16, vezes a altura, que é o 8, sobre o 2 da fórmula. Então, a área vai ser igual. O 10 mais o 16 vai dar o 26, vezes a altura dividido por 2. O 26 vezes o 8 vai dar o 208 sobre o 2. Então, isso quer dizer que a área vai ser igual aos 104 metros quadrados. E no nosso terceiro exemplo, substituindo ali, a base menor é o 14, a base maior é o 20, vezes a altura, que é o 15, sobre o 2 ali da fórmula. Então, a área do trapézio ali vai ser igual. O 14 mais o 20 vai ser o 34, vezes a altura, que é o 15, sobre o 2. O 34 vezes o 15 vai dar ali quanto? Vai dar o 510 sobre o 2. Então, isso quer dizer que a área vai ser igual a 255 metros quadrados. Vamos para a nossa primeira questão, que diz o seguinte: determine a área do trapézio nos casos a seguir, sendo o metro a unidade das medidas indicadas. Então, lembrando que a área de trapézio é a base menor mais a base maior vezes a altura dividido por 2. Só que nessa questão ele não deu o valor da altura, então devemos encontrar essa altura aqui, ó. Agora observe que essa altura é igual a esse segmento aqui, ó, que também vai ser a nossa altura, formando o ângulo de quanto? O ângulo de 90 graus ali com a sua horizontal. Então, aqui também vai ser o H. Só que esse segmento aqui, ó, é igual ao segmento de cima. Se o segmento de cima mede 10, então aqui embaixo também vai medir 10. Só que o segmento completo mede 18, então esse segmento interno aqui vai medir o 8. Agora você vai aplicar o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: a soma dos quadrados dos catetos, então a altura ao quadrado mais o 8 ao quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa. Então vai ser igual ao 17 ao quadrado. Então, a altura ao quadrado mais o 64 vai ser igual. O 17 ao quadrado vai dar o 289. Então, a altura ao quadrado vai ser o 289 menos o 64. Então, a altura ao quadrado vai ser igual. O 289 menos o 64 vai dar o 225. Então, isso quer dizer que a altura vai ser igual à raiz quadrada do 225. Então, a altura vai ser igual a 15 metros. Como eu já tenho a altura, agora é só fazer a área do trapézio. Então, a área do trapézio vai ser o quê? Vai ser a base menor mais a base maior vezes a altura dividido por 2. Então, a área vai ser igual. A base menor é o 10, mais a base maior, que é o 18, vezes a altura ali que nós encontramos, que foi o 15, sobre o 2. Então, a área do trapézio vai ser igual o 28 vezes o 15 sobre
o 2. Agora observe que esse 28 você pode simplificar ele por 2. Então quer dizer que a área vai ser igual ao 14 vezes o 15. Multiplicando ali o 14 vezes o 15 vai dar o 210 metros quadrados, que é a unidade ali de área. Vamos para a nossa letra B. Lembrando que a área de trapézio é a base menor mais a base maior vezes a altura sobre 2. Observe que na letra A foi um trapézio retângulo, na nossa letra B um trapézio isósceles. Traçando aqui a altura na nossa letra B, vamos obter o seguinte aqui, ó, a altura forma o quê? Forma um ângulo de 90 graus. Então, observe aqui, ó, que a altura sempre forma um ângulo de 90 graus com a sua base aqui, que no caso é com a horizontal. Agora, observe que o segmento superior mede 10, então quer dizer que essa parte interna aqui também vai ser o 10 metros. Então, aqui, ó, você vai colocar que essa parte vai ser o 10 metros. Como a base completa mede 20 e ali a gente traçou a altura, então ali esses dois segmentos aqui, ó, são iguais. Se são iguais, então ali só pode medir quantos? Agora observe que a base maior mede 20, como no meio mede 10 e esses dois segmentos são iguais aqui, então aqui vai ser o 5 e aqui também vai ser o 5, para formar ali o 20. Agora você vai aplicar o quê? O teorema de Pitágoras para você poder encontrar a altura em um desses triângulos aqui, ó. Então vai ficar assim, vai ficar aqui, a altura elevado ao quadrado mais o 5 elevado ao quadrado é igual ao 13 elevado ao quadrado. Então, a altura elevada ao quadrado mais o 25 é igual ao 169. Então, a altura elevada ao quadrado é igual ao 169 menos o 25. Então, a altura elevada ao quadrado, essa diferença vai dar o 144. Então, a altura vai ser igual à raiz quadrada do 144. Conclusão, a altura vai ser igual a 12 metros. Já achei a altura, agora eu vou fazer a área. Então, a área vai ser a base menor mais a base maior vezes a altura dividido por 2. Vamos substituir os dados. Então, a área vai ser igual. A base menor ali foi o 10, mais a base maior, que é o 20, vezes a altura que encontramos ali pelo teorema de Pitágoras, que foi o 12. Tudo isso ali dividido por 2. Então, a área vai ser igual. O 10 mais o 20 vai ser o 30, vezes o 12 sobre o 2. Observe que esse 30 você pode estar simplificando ali, você pode dividir por 2. Então, isso quer dizer que a área ali vai ser igual a quanto? A sua área vai ser igual ao 15 vezes o 12. O 15 vezes o 12 vai dar o 180, então a área é 180 metros quadrados. Vamos agora para a nossa letra C. Observe que na letra C é um trapézio que escaleno, esses dois lados são diferentes. A base menor é o 3, está faltando a altura e o restante dessa base maior. Agora observe que se você traçar essa altura aqui, ó, vamos traçar a altura. Essa altura forma um ângulo de 90 graus. Se o segmento superior ali mede 3, quer dizer que essa parte interna aqui, ó, essa parte interna também vai medir 3 metros. Então aqui mede 3. Observe que aqui vai ser a altura e você pode aplicar o quê? O teorema de Pitágoras para você resolver. Se você aplicar o teorema de Pitágoras, vai ficar assim, ó, a altura elevada ao quadrado mais o 3 elevado ao quadrado vai ser igual ao 5 elevado ao quadrado. Então, a altura elevada ao quadrado mais o 9 vai ser igual ao 25. Então, a altura ao quadrado vai ser o 25 menos, quanto? Menos o 9. Então, a altura elevada ao quadrado vai ser o 16. Conclusão, a altura vai ser a raiz quadrada do 16. Então, a altura vai ser igual ao 4 metros. Como eu já encontrei o valor da altura, então eu posso substituir. Então, essa altura aqui mede 4 metros. Então, agora eu posso aplicar o teorema de Pitágoras para poder encontrar esse segmento aqui que eu vou chamar de y. Então, vai ficar assim. O y elevado ao quadrado mais o 4 elevado ao quadrado é igual ao 2 raiz de 13 elevado ao quadrado. Então, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, o y elevado ao quadrado mais o 16 vai ser igual. O 2 elevado ao quadrado vai dar o 4. E o raiz de 13 elevado ao quadrado ali vai dar o próprio 13. É só você cancelar ali em cima. Então, ali agora vai ficar que o y elevado ao quadrado vai ser igual. O 4 você vai ter que multiplicar ali pelo 13. E o 4 pelo 13 vai dar o 52. Passa o 16 para o segundo membro, então menos 16. Então, o y elevado ao quadrado vai ser igual o 52 menos o 16, que vai dar o 36. Então, o y vai ser a raiz quadrada do 36. Conclusão, o y vai ser igual a 6 metros. Agora é só você fazer a área ali do seu trapézio. Então, a área do trapézio vai ser igual a base menor mais a base maior
vezes a altura dividido por quanto? Dividido por 2. Vamos substituir ali os dados. Então, a área do trapézio vai ser igual. A base menor é o 3. A base maior ali é quanto? A base maior é o 3 mais o 3 mais o 6, que vai dar 12. Então, mais o 12 vezes a altura, que já encontramos, que foi o 4. Tudo isso dividido por 2. O 3 mais o 12 vai dar o 15. E esse 4 você pode dividir por 2. O 4 dividido por 2 vai dar o 2. Então, vai ficar 15 vezes o 2. Então, isso quer dizer que a área vai ser igual a 30 metros quadrados. Vamos agora para a nossa letra D. Observe que ele deu a base menor, deu a base maior e está faltando a nossa altura. Vamos traçar ali a nossa altura. Então, traçando essa nossa altura aqui, observe que ela forma sempre o quê? Um ângulo de 90 graus com a sua horizontal. Então, vamos chamar aqui de H. Observe que esse segmento aqui é igual ao segmento de cima. O segmento de cima mede 6. Então, aqui também vai medir 6. Como o completo mede 10, então esse aqui de baixo vai medir 4. Agora, observe o seguinte, que eu só tenho esses dois catetos, que é a altura e esse 4 aqui. Está faltando a hipotenusa para aplicar o teorema de Pitágoras. Só que a gente não consegue aplicar o teorema de Pitágoras faltando ali a hipotenusa. Então, vamos aplicar a relação trigonométrica no triângulo retângulo. Vamos para a definição de seno, cosseno e tangente. Vamos relembrar da palavra que é socatoa. Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Observe que esse H está em frente ao ângulo de 60, então ele é o cateto oposto. E o 4 ele está colado com 60, então ele é o cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente vai ser o quê? Vai ser definição de tangente. Então, você vai fazer a tangente do ângulo de 60. Então, a tangente de 60 vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, isso implica que a tangente do ângulo ali de 60 vai ser igual. O cateto oposto é o H que você está procurando e o cateto adjacente é o 4. Então, isso implica que a tangente de 60 é quanto? A tangente de 60 é o raiz de 3. Então, o raiz de 3 vai ser igual à altura sobre o 4. Não tem nada embaixo do raiz de 3, você vai colocar o 1 e vai fazer meios e extremos. Então, isso implica que a altura vezes o 1 vai dar a altura, que é igual ao 4 vezes o raiz de 3 metros. Então, esse vai ser o valor da altura. Agora, é só fazer a área. Então, a área vai ser igual a base menor mais a base maior vezes a altura dividido por 2. Vamos substituir ali os dados. Então, a área vai ser igual a base menor, que foi o 6, mais a base maior, que é o 10, vezes a altura, que é o 4 raiz de 3, tudo isso sobre o 2. Então, a área vai ser igual ao 16 vezes o 4 raiz de 3 sobre o 2. Agora, você pode simplificar o 4 com 2. O 4 dividido por 2 vai dar o 2, então isso aqui vai ser igual ao 16 vezes o 2 raiz de 3. Multiplica agora o 16 vezes o 2, então a área vai ser igual ao 32 raiz de 3 metros quadrados. Então, esse aí vai ser o valor da área. Vamos para a nossa letra E. Vamos traçar ali a altura. Observe que a altura ali, ó, traçando, vai formar o quê? Um ângulo de 90 graus com a sua horizontal. Então, aqui forma um ângulo de 90 graus. Observe que a gente só tem o quê? Só tem a base menor, está faltando a altura e está faltando a base maior. Observe que aquele segmento ali, colado com 30, eu vou chamar ele de Y, e aqui eu vou chamar de H, que é a nossa altura. Observe que essa altura em relação ao ângulo de 30 é o cateto oposto, e o Y é o quê? É o cateto adjacente, e o 6 é a hipotenusa. Então, relacionando a altura com 6, a altura com 6 é o cateto oposto com a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, você vai fazer o quê? Você vai fazer o seno. Então, o seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, você vai fazer assim, ó. O seno de 30 vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, isso quer dizer que o seno do ângulo de 30 vai ser igual. O cateto oposto é o H e a hipotenusa ali é quanto? É o 6. Só que o seno de 30 é quanto? O seno de 30 é 1 meio. Então, 1 meio vai ser igual à altura sobre o 6. Fazendo meios e extremos, então, 2H é igual ao 6. Então, o H vai ser igual a quanto? Ao 6 dividido por 2,
que vai ser igual a 3 metros. Então, a altura é 3 metros. Agora, vamos encontrar o y. O y ali você pode fazer o quê? Você pode relacionar o cateto adjacente com a hipotenusa. Cateto adjacente com a hipotenusa vai ser o quê? Vai ser o cosseno. Então, você pode fazer o cosseno de 30, que é igual ao quê? Ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno de 30 é quanto? É o raiz de 3 sobre o 2, que vai ser igual. O cateto adjacente é o y e a hipotenusa é o 6. Então, 2y vai ser igual a 6 vezes o raiz de 3. O y vai ser o 6 vezes o raiz de 3 sobre o 2. Conclusão, o y vai ser o 3 raiz de 3 metros. Agora está faltando o quê? Está faltando encontrar a nossa base maior. Agora, se você traçar essa altura aqui, ó, traçando essa altura, formando ali um ângulo de 90 graus. Então, observe o seguinte, que aqui forma um ângulo de 90 graus e esse segmento de cima vai ser igual ao segmento de baixo. Então, se em cima é 4 raiz de 3, aqui também vai ser o 4 raiz de 3. Agora, esse trapézio é isósceles, aqui é 6, aqui é 6. Quando você traça a altura, esse segmento aqui vai ser igual a esse segmento de cá. Então, aqui também vai ser o y. Então, a base maior vai ser quanto ali? Vai ser o 3 raiz de 3 mais o 4 raiz de 3 mais o 3 raiz de 3. Agora é só você somar tudo ali que vai dar quanto? Vai dar o 10 raiz de 3. Então, para você fazer a área agora é só você substituir. Então, aqui deu 10 raiz de 3 metros. Então, a área vai ser igual a base menor mais a base maior vezes a altura sobre o 2. Então, a área vai ser igual. A base menor é o 4 raiz de 3, a base maior é o 10 raiz de 3, vezes a altura, que é o 3, sobre o 2. Então, a área vai ser igual. 4 raiz de 3 mais 10 raiz de 3 vai dar 14 raiz de 3 vezes o 3 dividido por 2. Então, ali vai ficar que a área vai ser igual. 14 dividido por 2 vai ficar o 7 vezes o raiz de 3 vezes o 3. Multiplica o 7 ali pelo 3, que vai dar quanto? Vai dar o 21 raiz de 3 metros quadrados. Então, esse aí foi o valor da área. O valor da área da nossa letra D deu quanto ali? Deu 32 raiz de 3 metros quadrados. E na nossa letra E, o valor da área deu 21 raiz de 3 metros quadrados.